A morte é a experiência mais universal que existe, né? Mas a forma como a gente lida com ela, o que a gente pensa que ela significa, Isso muda drasticamente. muda muito. E o material que temos hoje é um prato cheio para quem se interessa por isso. É um estudo teológico, o nome é Morte, Compreensão Teológica e a Obra de Jesus Cristo. Exato. E ele basicamente mapeia como essa visão cristã da morte foi construída, sabe? Do comecinho ao fim da Bíblia. E a proposta aqui não é só listar versículos. Não mesmo. É entender a lógica, a narrativa que se desenrola. Por que a morte existe nesse sistema de crenças, o que acontece depois e como uma única figura, Jesus Cristo, é posicionada como a resposta para tudo isso. Então, bora mergulhar nisso. Nossa missão é desvendar essa evolução. Como algo tão definitivo como o fim da vida biológica pode ter tantas camadas de significado espiritual, eterno e até ser visto como um inimigo a ser vencido? É uma ótima pergunta para começar. Para começar, vamos para o início de tudo. Como que o Antigo Testamento apresenta a morte? Ela era vista como algo natural, parte do ciclo da vida? Então, é aí que já começa a primeira grande surpresa. Segundo a fonte, a morte não é apresentada como parte do plano original. Como assim? Ela entra na história como uma consequência, quase um acidente de percurso. A narrativa em Gênesis é bem direta. Deus cria um ambiente perfeito e dá uma única regra sobre não comer de uma árvore, com o aviso claro de que, se o fizessem, certamente morreriam. Ou seja, a morte é o resultado de uma escolha, de uma desobediência. Exatamente. Então, nesse entendimento, a morte é mais comum um bug no sistema do que uma feature original. Não era para ser assim. É uma boa analogia. E essa morte não era só o fim da vida física, o coração parar de bater. Era mais profundo. Bem mais. O estudo deixa claro que o primeiro efeito foi uma quebra de comunhão, um rompimento da relação com Deus. A morte física, que é descrita lá em Gênesis como "você é pó e ao pó voltará", é a manifestação visível dessa separação. Entendi. Mas a grande pergunta que os antigos hebreus se faziam era: tá, voltamos ao pó. E aí? Para onde vai o que sobra de nós? O que acontece depois? E é nesse ponto que surge um conceito fundamental: o Sheol. Sheol. Já ouvi falar, mas o que isso significava exatamente para eles? É o equivalente ao inferno ou alguma coisa assim? Não, e essa é uma das ideias mais contraintuitivas do material. O Sheol era o destino comum de todos os mortos. Peraí, todos. Todos. O estudo descreve como um lugar de escuridão, silêncio, uma existência meio sombria, sem a consciência que a gente tem aqui na Terra. Não importava se você foi bom ou mal, rico ou pobre. Rei ou servo? Exato. O destino era o mesmo para todo mundo. Pera um pouco. Isso é surpreendente. Quer dizer que, nesse entendimento inicial, não importava se a pessoa foi um herói ou um vilão, o destino era esse mesmo lugar de silêncio. Isso. Nossa, isso parece muito diferente de tudo que veio depois. Como as pessoas da época lidavam com essa falta de justiça final? Essa é a grande questão. Essa visão quase igualitária da morte é um dos pontos mais fascinantes. A justiça divina era vista mais em termos de bênçãos e maldições em vida, sabe? Ah, claro. Viver muito, ter prosperidade. Isso. Era o sinal do favor de Deus, a morte prematura, o sofrimento do desfavor. O Sheol era, tipo, o grande equalizador, o fim da linha para todos. A soberania de Deus até se estendia lá, como diz o Salmo 139, mas não era um lugar de julgamento. Entendi. O termo hebraico para morte em si é mavet, né? E Sheol é esse destino. Perfeito. Mavet é a morte, Sheol é essa morada dos mortos. Tá, então no Antigo Testamento temos a morte como consequência e o destino sendo esse Sheol meio nebuloso para todo mundo. Mas isso não se parece com a imagem que a maioria das pessoas tem hoje, de céu e inferno. Em que momento essa virada acontece? A virada é o Novo Testamento. Ele não joga fora o que veio antes, mas ele constrói em cima, adiciona camadas de complexidade. É aqui que as coisas ficam bem interessantes. Ficam.
A fonte aponta que o Novo Testamento pega a ideia geral de morte e a desmembra em 3 dimensões diferentes que coexistem. 3 dimensões. A primeira, claro, é a morte física, que o grego chama de thanatos. Ela ainda é vista como algo negativo, um inimigo. O apóstolo Paulo a chama de o último adversário a ser vencido. Mas a percepção dela muda, né? Muda completamente para quem crê. Deixa de ser um ponto final assustador e se torna uma transição. A fonte até destaca aquela frase forte de Paulo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vira uma passagem para estar com Cristo. Exato. Ok, essa é a morte física. Quais são as outras duas? A segunda é a morte espiritual. E essa é a ideia central que já estava implícita lá em Gênesis: a separação da alma de Deus por causa do pecado. O texto de Efésios é muito direto sobre isso. Diz que as pessoas, antes da fé, estavam mortas em suas transgressões e pecados. Então a pessoa pode estar andando, respirando, biologicamente viva, mas ser considerada espiritualmente morta. É uma ideia muito poderosa, quase psicológica. Exatamente. É um estado de alienação de Deus que acontece aqui e agora. E a terceira dimensão, a mais grave de todas, é a morte eterna. A segunda morte que você mencionou. Essa mesma. O estudo a define como a separação final, irrevogável e permanente de Deus. As imagens bíblicas para descrevê-la são bem fortes, como o lago de fogo do Apocalipse. É o estado de ausência total da presença de Deus. Ok, 3 tipos de morte. Isso já é bem mais complexo. Fico pensando se a própria linguagem da época acompanhou essa mudança. O Sheol tinha um nome só. Mas e agora? O grego tinha palavras diferentes para tudo isso. Tinha, e a terminologia ajuda muito a gente a entender essa evolução. Thanatos, como eu disse, é o termo geral. O Sheol hebraico encontra seu equivalente grego no Hades, que continua sendo essa morada dos mortos temporária. Mas aí surge algo novo. Sim, aí surge um termo novo e crucial: Gehenna. Gehenna era o nome de um vale real, fora de Jerusalém, que funcionava como lixão da cidade, onde o fogo queimava sem parar. Nossa, que imagem. E Jesus usa essa imagem do mundo real para criar a metáfora mais poderosa para o inferno, um lugar de punição consciente e eterna, diretamente ligado à segunda morte. Entendi. Então o vocabulário se expandiu para dar conta da nova teologia. Agora, o que conecta tudo isso? Morte física, espiritual, eterna, todas parecem ter uma causa em comum. Qual é a linha que costura tudo? A linha é uma só: o pecado. Essa é a doutrina central que a fonte martela. O texto-chave é Romanos 5, que diz: o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte. Então, na teologia apresentada, a morte em todas as suas formas não é um acidente cósmico. Não, é a consequência direta da rebelião humana contra Deus. E essa consequência é passada adiante, certo? A ideia de que a escolha de Adão afetou todo mundo. Exatamente. Adão é visto como um representante, quase um representante legal da humanidade. A decisão dele não foi só dele, ela mergulhou toda a raça humana numa condição de pecado e, por consequência, de morte. É como um DNA espiritual defeituoso que é herdado. É uma ótima forma de colocar. Ok. Se o pecado é o vírus que causa a doença da morte, como a fonte diz que se cura isso? O sistema parece criar um problema sem saída. Onde está a solução? A solução, segundo a fonte, é simétrica ao problema. Se o problema entrou no mundo por um homem, a solução também entra por um homem, Jesus Cristo. O último Adão. Isso, ou o segundo Adão, como é chamado. Ele veio para reverter o que o primeiro fez. A sua vida sem pecado e sua morte são vistas como o pagamento pela dívida e a sua ressurreição. Bom, a ressurreição é a prova definitiva de que ele venceu a morte. Ele seria a prova de conceito, então. O primeiro a passar pelo processo e sair do outro lado, mostrando que é possível. É uma ótima forma de colocar. O texto usa uma metáfora agrícola. Diz que ele é as primícias, sabe? Os primeiros e melhores frutos de uma colheita que ainda está por vir.
E essa colheita seriam as outras pessoas? Exato. A ressurreição dele não é um evento isolado, é a garantia da ressurreição futura de todos que creem. É por isso que, para o crente, a morte física perde o seu aguilhão, seu poder de aterrorizar. Ela vira só uma etapa. E o que acontece depois dessa etapa? Como essa teologia descreve a vida após a morte? Agora que o Sheol foi, digamos assim, atualizado. A mudança é da água para o vinho. O Sheol era vago, sombrio. O Novo Testamento, iluminado pela ressurreição de Cristo, traz clareza e define dois destinos finais, radicalmente opostos. Céu e inferno. De um lado, o céu, que é descrito não apenas como um lugar, mas como um estado de comunhão perfeita e eterna com Deus. A promessa em Apocalipse é de um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. E o outro lado? O outro lado é o inferno, a geena, a separação eterna de Deus, descrita como fogo eterno. É a concretização da morte espiritual e eterna. Mas aqui vem o ponto que a nossa fonte faz questão de destacar, que talvez seja a maior reviravolta de toda essa história. E qual seria... A esperança cristã final não é uma alma etérea flutuando numa nuvem com uma harpa. Não. Não. A doutrina central, especialmente em Coríntios 15, é a ressurreição do corpo. Nossa, isso muda tudo. A ideia não é virar um anjo numa nuvem, mas sim ter o corpo de volta, só que melhorado, uma versão 2.0. Essa é uma distinção que eu acho que passa batido para muita gente. Exatamente. Não é uma fuga do mundo físico, é a redenção e a restauração completa dele. A promessa de um corpo transformado, glorificado, imortal, incorruptível, que não adoece nem envelhece. E semelhante ao corpo que Cristo teve depois da ressurreição. Isso. A ideia é a restauração total do ser humano, corpo, alma e espírito, para viver em uma criação renovada. É muito mais concreto e radical do que a imagem popular de ir para o céu. Uau, que jornada! A gente começou com a morte sendo uma consequência, quase um acidente, levando todo mundo para um destino sombrio e igualitário chamado Sheol. Isso. Depois, vimos como o Novo Testamento desdobra isso em 3 dimensões, física, espiritual e eterna, conecta tudo à ideia de pecado e, finalmente, apresenta a ressurreição de Cristo não só como uma solução, mas como o início de uma restauração completa que inclui até mesmo o corpo físico. É fascinante como essa teologia constrói uma narrativa tão coesa, né? Ela não só tenta explicar o porquê da morte, mas a encaixa numa história muito maior de queda, redenção e esperança. E essa história, goste-se ou não dela, moldou profundamente a forma como a cultura ocidental enxerga a vida, o propósito, a moralidade. Ela oferece uma estrutura para dar sentido à mortalidade. Sim, dentro de um plano que transcende a própria vida. Isso nos deixa com um pensamento final. O material que a gente analisou apresenta a morte não como uma parte natural e inevitável da existência, mas como uma consequência, uma anomalia, um inimigo que invadiu uma criação que era para ser perfeita. Fica a reflexão. Como a nossa perspectiva sobre a vida, o luto e o nosso próprio propósito mudaria se a gente passasse a enxergar a morte não como parte do ciclo natural das coisas, mas como um problema a ser resolvido, um adversário a ser superado.